Alceu Castilho, bem-vindo ao ICL. Bom dia para você, Alceu. Bom dia, bom dia a todos vocês e aos internautas. Muito bom ter você aqui com a gente. A gente quer te ouvir muito, né? Você que investiga toda essa relação dos ruralistas com o golpismo. E a gente teve na semana passada os áudios vazados, né, do ministro do TCU, Augusto Nardes, falando, enfim, apoiando, né, áudios que eram com grupos de agronegócio, apoiando o golpe. Depois ele tirou uma licença, né, quando isso vazou, enfim. E ele dizia até que era só pro agro, né? Ele falou, tem aqui umas informações, mas essas informações são só pro agro, né? Então foi uma coisa direcionada mesmo ali, ó. A mensagem golpista toda tinha destinatário, né? Destinatário, direcionado e gravíssimo. E a gente queria te ouvir, Alceu, sobre a relação desse grupo e desse ministro com o Bolsonaro, sobretudo com o bolsonarismo. Então, são várias as conexões. O Augusto Nardes, antes de ser ministro do TCU, ele era deputado federal. E já tinha uma atuação muito grande. Ele foi um dos fundadores da Frente Parlamentar da Agricultura, na época, que hoje é a Frente Parlamentar da Agropecuária, bancada ruralista. Foi o segundo coordenador, depois presidente e atuante na Comissão de Agricultura, atuante nos lobbies do que hoje é conhecido como agronegócio. Bom, a gente noticiou aqui, no De Olho, nos ruralistas, que ele, como ministro do TCU, ele, a família dele, a mulher dele, a empresa que está no nome da mulher, do Augusto Nardes, recebeu licença para explorar diamantes no Piauí, em Monte Alegre do Piauí. O que acontece é que essa não é a única expressão do conflito de interesses envolvendo o Augusto Nardes. Espero poder detalhar um pouco aqui, até dar uns spoilers, tá? De outros conflitos de interesses envolvendo a família dele, irmãos, né? Do Rio Grande do Sul a Roraima. Existem coincidências incríveis entre as propriedades da família, desses irmãos, da mulher, e as ações do ministro, antes como deputado, agora como ministro, pressionando para políticas públicas que beneficiam os setores, as empresas pertencentes à família. E aí é bom ir lá para trás um pouco também em quem é o Augusto Nardes. Né? Ele não é qualquer personagem na história desta república, deste projeto de república. Ele foi determinante na queda da Dilma Rousseff, ele estava à frente da revisão das contas da Dilma Rousseff e foi um dos promotores do que ficou conhecido como pedaladas fiscais. Portanto, do golpe que levou à queda da Dilma. E há quem diga que exatamente o golpe foi uma retaliação dele para o fato de já ter sido mencionado no ano anterior nas investigações da Operação Zelotes, né? Operação Zelotes que investigava crimes financeiros envolvendo a secretaria, né, a SARF, particularmente a empresa RBS, a retransmissora da Globo no Rio Grande do Sul, um esquema de corrupção envolvendo o próprio ministro e um dos sobrinhos dele, o ministro Augusto Nardes, e um dos sobrinhos dele, Carlos Nardes, para beneficiar a RBS com a participação de algumas empresas da família, entre elas essa mineradora, a NPC Mineradora, que está no nome da mulher dele, da mulher do Augusto Nardes, e de outro investigado, denunciado pela Operação Zelotes. Então, será, né, que o Augusto Nardes retaliou a Dilma Rousseff por ter sido implicado, e ele e seu sobrinho, na Operação Zelotes? Essa é uma questão.
Não, e a gente tem que levantar, parabéns, cara, pelo seu trabalho e pela coragem também. Eu sempre faço questão de destacar a coragem de mexer nesses vesperos, né? Porque realmente sempre teve, né, no Brasil esse tráfico de influências, né? Mas ele no governo Bolsonaro, eu tenho a impressão de que o negócio chegou em níveis assim absolutamente inéditos, pelo menos aí do nosso passado recente. Eu estava vendo ontem uma notícia, por exemplo, que no pós-pandemia, as cidades que tiveram 0,14, se não me engano, por cento dos casos de Covid receberam mais de 95% da verba do pós-Covid. E aí você fala, é claro que tem esquema. Não tem como não ter esquema, né? Quando você vê essa questão do Augusto Nardes, eu só chamo a atenção o seguinte, do nome, né? Tribunal de Contas da União. Então você deveria ter nesse tribunal pessoas acima de qualquer suspeita, né? E é o contrário. Eu falei aqui há poucos dias atrás que é um tribunal cujas indicações são majoritariamente políticas. Majoritariamente políticas. E a gente está vendo aqui, a expressão que eu uso sempre, cada enxadada uma minhoca, mais uma enxadada, mais uma minhoca. Agora, você acha que com Copa do Mundo, o cara com licença médica não foi na primeira reunião, etc. Você acha que vai... É até feio falar assim, né? Mas você acha que vai pegar essa denúncia? Porque no Brasil tem denúncia que pega e denúncia que não pega. Você acha que vai pegar essa denúncia ou não? Bom, depende muito o PT e os deputados do PT, do governo, ligados ao governo eleito, tomarem a frente disso ou não, agora ou depois. A gente vai continuar divulgando essas notícias, esses conflitos de interesses, detalhando irmão por irmão, entrando São quantos irmãos? no agronegócio. Posso dar um spoiler aqui, tem um conflito de interesse lá em Roraima, com o irmão dele sendo beneficiado, recebendo terras este ano, 2022, né? Em uma gleba que antes era da União, foi parar com o estado de Roraima, e aí o governo Denário, enfim, agora essas terras são do irmão do Nardes, enfim. Mas como que passou a ser do irmão dele? E o conflito de interesses, Eduardo, ele acontece na medida em que o ministro ele estimula diretamente a política pública de regularização desses imóveis, assim como no caso da mineração, né? Ele não ficou caladinho só, né, como ministro do TCU. Ele agiu diretamente para que essa foi um operador. Foi um operador. Foi um operador, exatamente. Caramba. Isso é muito sério, Vivian. Isso é muito sério. Eu fico aqui pensando, como é que essas coisas acontecem à luz do dia e vão passando batido? Ninguém fala nada, a gente não vê na grande mídia, não tem denúncia. Por exemplo, da bancada do agro no Brasil? Mais de 300 pessoas. A gente estava vendo, foi um caos. E mesmo assim, não é que não passou nada, mas frear um pouco o ímpeto dos grileiros. Porque é um modus operandi meio conhecido. O cara chega, invade a terra que é da União, ele entra lá, desmata o negócio, vende a madeira, o que ele não consegue, ele põe fogo para limpar, faz o pasto, e aí depois o que ele faz? Ele entra nessa história para regularizar. Aí tem uma multa que é super pequena, e aí o que esse governo estava querendo passar, e passou em bom pedaço, para até, eu não lembro o tamanho, né, mas se não me engano, acho que era 400 alqueires, era um número enorme, que são terras muito grandes, o cara podia fazer a autodeclaração se estava de acordo com o meio ambiente. Ou seja, o cara chegava, ele mesmo, o dono, falava o seguinte, olha só, tá tudo ok aqui, viu? Não precisa vir aqui não, porque eu estou cuidando bem do meio ambiente, não desmatei nada. Entendeu? Então, é uma maluquice esse negócio. Não é à toa que a gente está tendo recordes atrás de recordes de desmatamento. Agora, quando a gente vê, e aí me perdoe, cara, mas quando começa a entrar em negócio de diamante, mineração, aí começa a entrar nas máfias mais assim, grotescas, obscuras, perigosas que existem, né? Porque essas máfias aí de ouro, de diamante, de garimpo e etc., são daquelas que manda matar, entendeu? Que tem associação com narcotráfico. Não estou falando que ele é isso, não. Só estou falando que é uma zona super
super perigosa e que tem que ser investigada mesmo. Que daí só sai coisa ruim. Isso. E o outro irmão dele, José Nardes, lá no Mato Grosso, ele faz pressão para que se consigam terras, né, para que se explorem terras indígenas, né, invocando o nome do irmão, do ministro em Brasília e do Bolsonaro, já que eles são amigos. Ele deu uma entrevista para o Joio e o Trigo, que é outro projeto da imprensa independente, né, onde ele falou em tom ameaçador a repórter Tatiana Merlino. Então, realmente, alguns desses personagens são perigosos. Eu queria aproveitar aqui, Eduardo, eu estava vendo o boneco grande, gigante aí do Neymar, estátua, sei lá o quê, me lembrei da estátua do Borba Gato. Por quê? Uhum. Porque a família Ribeiro Nardes é a família de bandeirantes que se transformaram em tropeiros também, e que fundaram Bauru, aqui no interior de São Paulo, passaram em Santa Catarina e foram para a região das Missões, no Rio Grande do Sul, Santo Ângelo, né? Então, Missões, enfim, de lá saíam as mulas, né? Vinham contrabandeadas, né, do Uruguai e tal, e o gado, né? A carne, enfim, para os tropeiros, para a alimentação deles. É uma família que está lá, então, portanto, desde o século XVIII, e foi se perpetuando na política, primeiro do Rio Grande do Sul e depois nacional. Tem um irmão em Tocantins, que é o pai desse denunciado na Operação Zelotes. Tem o outro irmão, que depois de acumular uma capivara imensa no Rio Grande do Sul, tem terras em Roraima, e tem esse outro irmão em Mato Grosso. Então é como se a gente tivesse um tropeiro, né, das contas da União. Né? Os caras continuaram, o cara continuou com a mesma lógica da família dele, que é uma lógica predadora, que envolveu, evidentemente, ataque aos indígenas, aos Guarani, aos Caingangue, lá atrás, né? E agora vem com ataque aos indígenas no Mato Grosso. Roraima é um dos estados com maior concentração de indígenas no país também, com maior número de conflitos, e assim por diante, com desmatamento, com tudo. Isso a gente vai continuar noticiando nos próximos dias, assim. Então, é um bandeirantismo ainda. Então, eu sinceramente, eu gostaria que as pessoas que ficaram preocupadíssimas com o Borba Gato e tal, que atentassem para esses bandeirantismos contemporâneos. É um processo expansionista de conquista do território brasileiro pelos mesmos personagens, pelas mesmas famílias. No caso, família Augusto Nardes, com captura do Estado. Com captura do Estado. Em outros países, digamos na Itália, né, esse tipo de coisa é definido com outras expressões. Aqui a gente chama de, sei lá, de coronelismo, quando muito de milícia, né? A gente tenta apagar essa captura do Estado com outros nomes. O que o Augusto Nardes faz no Tribunal de Contas da União é uma sucessão de capturas do Estado para beneficiar os seus familiares. Isso está nessa reportagem que a gente divulgou sobre os diamantes, estará nas próximas reportagens que a gente divulgará sobre agronegócio, sobre terras em Roraima, etc. No meio disso existe o golpismo político, da derrubada de Dilma Rousseff ao bolsonarismo. E aí não é à toa que ele tenha sido um dos fundadores da Frente Parlamentar da Agropecuária, da bancada ruralista. A bancada ruralista ela é decisiva neste país historicamente agrário, né, para esses golpismos. Né? Todos os golpes deste país passaram, né, pelos interesses do setor agrário. Inclusive 64, inclusive o golpe de Dilma Rousseff. O 64, o grande medo era da reforma agrária, né? Como se fosse coisa de comunista, né, Eduardo? Como se não fosse o Japão teve, Estados Unidos teve, todos os países, claro, todos os países, as grandes nações desenvolvidas tiveram um programa de reforma agrária. Mas é isso mesmo, cara. Pô, muito obrigado. Qual o site para o pessoal poder acompanhar essa série de denúncias? deolhonosruralistas.com.br. Podem acessar pelas nossas redes sociais também, Twitter, Instagram, Facebook. Estamos lá. Em breve mais notícias sobre Augusto Nardes, sobre conflito de interesses.
Legal. A gente tem mais um minutinho contigo. Eu queria que você comentasse rapidamente, só para a gente não passar batido, porque essa semana a gente teve a invasão no plenário dos ruralistas durante a votação da taxa do agro. Né? E eu queria que você comentasse bem rapidinho, só para a gente aproveitar a sua presença aqui hoje no ICL. Bom, o que eles promovem é uma blitz, né? Estava pensando aqui no Capitólio, né? Você falou em invasão, me lembrei do Capitólio. É uma cena muito similar essa, né? E na Assembleia, né? De mesmo, Goiás, né? Bem lembrado. É o que vai continuar acontecendo, né? Esses cowboys, não, se fossem só cowboys, estava bom, né? Essas pessoas que promovem o desmatamento e a violência no Brasil, elas estão dispostas a tudo, como a gente vê nos bloqueios de rodovias que foram inicialmente associados a caminhoneiros. Não são caminhoneiros, são gente do agronegócio, são motoristas de caminhão, né? Enfim, e de trator, né? Eles também param as estradas com trator, e com um terror cada vez mais presente nas ruas. Esse terror está sendo um pouco minimizado, eu diria, pela imprensa comercial. As cenas são muito fortes, os atentados são cada vez mais recorrentes, e a gente precisa entender o que está acontecendo nesse cinturão, entender melhor o que está acontecendo nesse cinturão, que vai de Santa Catarina a Rondônia ou ao Acre, né? Num contexto geopolítico em que tem tentativa de golpe na Bolívia também, em Santa Cruz de la Sierra, que é uma região também onde tem muito sojeiro brasileiro, né? Então, esse separatismo que ocorre lá, daqui a pouco pode ocorrer aqui se a gente não tomar cuidado, né? A escalada está acontecendo, essas imagens são autoexplicativas, eu diria, e eu não sou do time que minimiza golpistas. Historicamente, isso nunca foi muito legal. Tá certo, Alceu, obrigada, muito bom a gente ter a oportunidade de conversar contigo aqui no ICL. Um bom dia, bom final de semana, até uma próxima oportunidade.